Amada igreja, a paz do Senhor. Amada do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a procurar o livro de Deuteronômio. Vamos fazer leitura de duas referências. Deuteronômio 10, capítulo 10. (18 e 19). Deuteronômios, capítulo 10, 18 e 19. E depois, para Lucas 7:15. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 18. E depois, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 11 ao 15. Amém? Assim? Podemos ler? Diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Agora, Lucas 7, 11 a 15. Com certeza já estavam marcados, né? Lucas 7, 11 a 15. Diz assim: Glória a Deus. Nós estamos numa sala de aula. Glória a Deus. Então, os irmãos tenham aí a oportunidade de folhear sua Bíblia, achar a referência e acompanhar a leitura. E à medida que vocês vão fazendo isso, com certeza vão ficar destros para folhear, para discorrer na palavra de Deus. Diz assim, a partir do 11 ao 15. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. E ia com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: Moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Podem sentar, irmãos, e fiquem à vontade para ouvir a palavra do Senhor. Vamos fazer alguns comentários a respeito desta leitura. Glória ao nome do Senhor. Muito bem, prezados irmãos. Jesus aqui enxuga as lágrimas de uma mãe viúva ao ressuscitar o seu filho morto. Esta leitura nos mostra o extremo de uma situação. Quantas outras coisas
menores, minúsculas, tiram a paz, a alegria, a tranquilidade, o prazer de viver até, quando que esta senhora, esta mulher, esta mãe, que era viúva, perdeu o seu único filho e então para ela estava na pior situação. E não é somente de que algumas pessoas, ou muitas e muitas pessoas têm esta situação. Em primeira mão queremos dizer que todos morrem. Cedo ou tarde vão ter que morrer. Mas aqui esta viúva já havia perdido, seu marido, por isso era viúva, e agora perdia também o seu filho, o único ainda, Mas graças a Deus que há promessa na palavra de Deus. E Jesus percorria por essa redondeza porque ele tinha vindo para fazer uma grande missão. Uma grande missão. E esta missão incluía qualquer situação que ele teria vindo resolver. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aqui nos mostra, na primeira leitura que nós fizemos, que Deus ampara o órfão, a viúva e o estrangeiro. Se nós pensarmos bem, estritamente falando, nós, apesar de estarmos aqui no Brasil, sermos desta nação, ainda somos considerados estrangeiros. Porque a nossa cidadania não é somente a terrena, nós somos celestial também. Glória a Deus. Aleluia. E o mundo, quando nos enxerga, nos olha, nos vê, ao se relacionar conosco, nos consideram como estranhos, como estrangeiros. Por que razão? Porque não convivemos com eles, não compartilhamos com aquilo que eles gostam. Então, para eles, nós somos estrangeiros. E esta mulher, que vivia numa cidade praticamente sem expressão nenhuma, chamada Naim, diz que essa era uma vila, não chegava a ser uma cidade, diz que era uma vila pobre, habitada por árabes muçulmanos, sem importância. Porém, foi palco de um grande milagre, porque Deus não escolhe o lugar para fazer o milagre, desde que haja alguém necessitado e querendo ser abençoado e ainda rogando a presença dele, ou então ser propósito dele mesmo. Porque Deus não abandona ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Acontece que se ele, ao vir realizar a sua obra, ele ter que resolver todas as situações das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros daquela época, ele ia ter que trabalhar muito. E ele não veio para isso, para solucionar a questão única e específica destas classes. Jesus veio para salvar, Jesus veio para perdoar, para libertar. Ele veio para desfazer as obras do diabo, que há 4.000 anos ele pintava e bordava contra a humanidade.
uma forma figurativa, né? O diabo tem aprontado tanto com a humanidade. Chegou o dia dele ter que ser interrompido de fazer o mal contra a humanidade. E para isto teria que vir o Senhor resolver esta situação. Ele veio no tempo certo, ele veio, aleluia, e foi para desfazer as obras do diabo, que atormentava e fazia, aterrorizava os homens e mulheres deste planeta, né? Deste mundo. Porém, ele veio para esta finalidade, então não podia solucionar os problemas todos. Mas esta mulher, eu vejo assim que Jesus pode ter agido, porque tinham muitas viúvas, tinham muitos chorando por parentes morrendo também, mas ele escolheu esta cidadezinha, justamente nesta viúva, não fala aqui o nome dela, da viúva, mas ele escolheu, com certeza foi propósito de Deus, porque Deus faz as coisas certas. Ele escolhe o momento e a pessoa certa, uma forma estratégica, porque ele veio para passar um período de tempo e com certeza era muito curto, ele não podia andar por todas as cidades e países habitados naquela época para cumprir, mas ele escolheu o lugar, o centro da religiosidade daquela época, que era Jerusalém. Todas as cidades e os países do mundo todo daquela época corriam e iam para Jerusalém, e lá eles prestavam sua adoração. Se quisessem saber algo referente à religião ou referente a alguma coisa com relação a Deus, era em Jerusalém. Então Jesus, com a sua estratégia, com certeza escolheu a pessoa certa, a cidade certa. Podemos até imaginar ou conjecturar, né, que é a mesma coisa, de que naquela cidadezinha tivesse gentes que podiam servir como verdadeiros missionários, que ao ver um milagre desse, expandisse o Evangelho e o milagre, o ocorrido, para que o nome de Jesus se tornasse mais notório em pouco tempo. Nós é que muitas vezes não sabemos, saímos sem direção, em ruas assim, mas quando somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos diz, vai na rua tal, na casa tal. Aí somos guiados. E Jesus, o próprio Senhor, precisava que alguém dissesse. Ele foi na cidade certa, escolheu o momento certo, quando estava o cortejo saindo para o cemitério, ele se apresenta aí. O dono da vida, a morte, estava saindo daquela cidade, passando pela porta, quando a vida ia entrando pela porta. Aí se deparou a morte com a vida, e a vida teve mais poder, e a morte não teve capacidade de desfazer aquele moço, desfazer aquele corpo. Tanto é que, com uma simples palavra, que disse, moço, levante-se, houve obediência e houve ação. Neste momento, a morte deu lugar à vida, e este morto reviveu. Este morto se colocou em pé, este morto conversou, este morto foi devolvido para a sua mãe, este morto alegrou novamente a sua mãe, dando-lhe felicidade. Ainda a missão do Senhor consiste em libertar os cativos do pecado e a condenação eterna, e Jesus veio realizar isto. Ainda
praticar a justiça aos órfãos, viúvas, estrangeiros, dando-lhe pão e vestido. Não nos incomodemos, não nos preocupemos. A nossa vida, irmão, está na mão de Deus. Se Ele, com relação àqueles que nunca nem invocam o seu nome, Ele os atrai, Ele os chama, Ele manda a gente para pregar. Isso é o que? É interesse, é amor, é desejo de salvar mesmo essas pessoas que não invocam o seu nome. Imaginem já quem já o aceitou, quem já o invoca, quem já acredita nele, que já faz oração, que já glorifica, que já o adora, que já o honra. Imaginemos então o quanto ele não está atento. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos para os fiéis da terra. Na consideração, na condição de fiéis, nós somos o foco de Deus, nós somos a atenção de Deus, o alvo do seu amor e do seu cuidado. Então, irmãos, podemos muito bem dispor de tudo aquilo que Ele tem em suas mãos para nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. A cidade de Naim, como já foi falado, né? Ela era uma vila praticamente, por ser pequena. Estava numa lamentação muito grande, uma cidade em lágrimas. Tudo dá a entender, se aqui vemos que a cidade estava em lágrimas, não era só a viúva que chorava. Ela talvez fosse uma pessoa querida, um bom relacionamento que ela tinha com a sociedade, e quando seu filho morreu, muita gente chorava junto. Então esta cidade era uma cidade, estava uma cidade em lágrimas. Porém, todavia, passou a ser uma cidade abençoada depois das lágrimas. E ainda a atenção do próprio Jesus, como já falamos. Glória ao nome do Senhor. Uma cidade em lágrimas, como já vimos que o cortejo diz, caminhava para o cemitério. A viúva chorando pela perda do seu filho, e na porta da cidade encontra a vida. Glória ao nome do Senhor. Encontra a vida. Lucas 7,12 está escrito isso. Glória ao nome do Senhor. Esta cidade abençoada, então, ainda que insignificante, mas alguém precisava de vida. E aí deu-se a ordem dada pelo Senhor para que retornasse a vida sobre esse corpo. E assim foi. O Senhor deu a ordem e a vida veio, retornou-se naquele corpo inerte que estava aí, já à beira de ser enterrado, para se iniciar a decomposição dele, mas não houve necessidade, porque o Senhor veio e deu a ordem, e a vida, o espírito daquele jovem veio novamente, entrou no corpo desse jovem e se tornou alma vivente. Muitas vezes costumamos dizer que a morte é a última instância de alguém. Claro, não resta dúvida. E nós sabemos muito bem, todo mundo sabe que morreu, o que se faz logo depois da morte é a busca de fazer o enterro. Porque logo vai se decompor, vai cheirar mal.
Esta é a nossa visão. Jesus disse que o último inimigo a ser vencido será a morte. Vivemos em um mundo cheio de inimigos, e ainda mais a morte que veio para completar a sentença divina que foi dita lá para Adão. Por causa do pecado, o homem tornou-se o homem mortal, passou a morrer, toda a sua descendência, e assim, então, à vista de todo humano, é isto, que ao morrer, acabaram-se as oportunidades e a esperança de alguém prosseguir qualquer projeto ou mesmo a própria vida. Mas para Jesus é diferente. A morte pode ser o começo. A morte pode ser o começo de alguém que não o conhecia, e ao receber a restauração, a cura e a ressurreição, então esta pessoa passa a conhecer quem é Jesus. Aleluia! Quem é Jesus? E Jesus, irmãos, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Tudo que foi criado no universo, quando Deus falava, expressava a palavra, Jesus estava junto. Ele também participou da criação. Glória a Deus. Ele participou da criação. Ele é, então, o Deus Todo-Poderoso. Jesus é onipotente. Jesus é onipotente. É um atributo dele, é ser onipotente. Então, alguém que tinha perdido a vida nesse momento, chegou na presença do ser certo e correto, e que podia realmente solucionar a situação. E assim foi. Glória ao nome do Senhor Jesus. A cidade foi alvo da atenção de Jesus. Não é porque era pequena, não é porque não era conhecida, não é porque talvez não tivesse um comércio de destaque, nada. Isso não, Jesus não se preocupou com isso. Eu já falei que Ele escolheu essa cidade, a pessoa certa, o momento certo, porque o seu propósito era esse, e a sua estratégia de evangelismo condizia com aquele momento. Então ele agiu e operou o grande milagre. Para nós isso, irmãos, soa como realmente uma esperança, porque sempre nós achamos em dizer assim: que Deus vai olhar para mim? Tantos homens influentes, tantos homens de grandes obras, tantos homens de destaque, de expressão, que estão aí pela face da terra, inclusive fazendo grandes obras para a causa. E eu não vou ser visto, eu não vou ser lembrado. Aí é onde nos enganamos. O Senhor não se esquece. O Senhor vai atrás. Esta mulher, quem poderia imaginar de que ia receber esse milagre da ressurreição do seu filho? Mas Ele foi lá. Ele foi e curou, melhor dizendo, ressuscitou aquele rapaz, trazendo nós para a nossa vida dentro da igreja. Este jovem que já estava indo para ser enterrado, que já era o último momento dele na terra, teve a esperança, e nós que estamos na igreja,
estamos ainda de uma forma meio que pisando em falso, cocheando, com dificuldade de dar os passos firmes, como se aquele quem nós servimos não seja ninguém. Acabamos de falar que Ele é onipotente. Ele é o onipotente. Era a resposta que nós precisávamos para crer mais nele. Ele é o nosso Senhor, estamos na igreja, Ele pode nos transformar. Este jovem já ia ser enterrado, não tinha mais solução para ele. Nós estamos em vida ainda aqui, na igreja, na casa do Senhor. Podemos pedir a transformação de nossas vidas. Quantos jovens? Este era um jovem, foi ressuscitado. Nas igrejas, quantos jovens não tem, que estão por aí à mercê, o pecado dominando eles, não há transformação, hoje estão bem, amanhã já caíram e vão levando essa vida como se Jesus não tivesse poder algum. Quando Deus, Jesus, age na vida de alguém, a coisa é uma ação completa. É uma ação completa. A obra feita por Deus é uma obra completa. Não é meia sola, não é de qualquer jeito, não é meio termo. Jesus tem capacidade de agir e fazer isto com amplitude e com plenitude. Há jovens que saem da igreja porque não encontram coisa especial aqui dentro. Já tem igrejas aí mudando o foco para ver se atraem os jovens, para ver se eles não saem da igreja e procuram uma diversão lá fora. Eles querem trazer diversão aqui para dentro, querendo mudar, trazendo uma estratégia que não é muito boa, porque o Senhor não se agrada do profano. O que é santo e o profano é profano. O que é profano impede a ação de Deus. Quantas vezes a dificuldade na igreja está justamente nisso, em que queremos trazer o profano para dentro da igreja e Deus não se agrada disso. E por isso a juventude não se firma, porque não há uma seriedade, uma firmeza naquilo que estão buscando. Mas se buscarem no Senhor, este Jesus que ressuscitou esse morto, que já não tinha mais solução, pode restaurar um jovem sim, e qualquer um que esteja em dificuldade aqui na igreja. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Diz que essa viúva não tinha uma identidade que a possamos conhecer, né? Pelo que a própria Bíblia tenha narrado, porque a Bíblia não narra quase nada sobre ela, apenas que era uma viúva e que estava sofrendo de dor pela perda, que estava só e muito triste, e que seu futuro estava ameaçado, porque ela já era viúva e agora o seu arrimo tinha morrido. E aí? Essa era o perfil dela, né? Essa era a identidade dela, mas Deus não a esqueceu. Glória a Deus. Deus não a esqueceu. Jesus a socorreu. O restaurador chegou na hora certa, no lugar certo. Não podemos perder a esperança, irmãos. Creiamos e esperemos, confiemos, creiamos, confiemos, esperemos, busquemos, sem perder a esperança, o estímulo, sem perder o ânimo, porque quando as coisas se demoram um pouco para alcançar, a tendência é essa, desanimar. Veja bem, nós seres humanos temos essa tendência. João Batista
foi enviado para batizar sobre o arrependimento. Aí ele disse: sim, como é que eu vou conhecer o Filho de Deus? Aí Deus disse a ele: aquele que você ver descer uma pomba em forma corpórea sobre ele, esse é o Filho de Deus. E tudo isso aconteceu. No ato do batismo, uma pomba, uma figura de uma pomba corpórea desceu sobre ele, sobre Jesus, e ainda uma voz disse: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja bem, e o próprio João Batista teve essa impressão, essa revelação, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tinha mais dúvida. Mas veja só, mas quando ele estava preso, iam cortar a cabeça dele, ele mandou uns dos seus discípulos a Jesus a perguntar se ele era esse mesmo que Israel esperava. Não tinha já? Ou esperamos outro? Veja o quanto isso nós temos em nós, irmãos. João Batista foi cheio do Espírito Santo. Diz que não teve ninguém igual a ele, nascido de mulher, em capacidade. No entanto, ele agiu dessa maneira. Nós temos essa tendência, irmão, não é para termos. Quando estejamos assim, duvidosos, recorramos ao Senhor. Este é Jesus, irmãos. Será que uma morte ia passar desapercebido por Jesus? Ele querendo ressuscitar? Ele querendo solucionar o problema? Ia passar desapercebido? Não! Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o mantenedor do céu e da terra. Ele é o Criador. Um simples apóstolo passava e a sua sombra curava, levantava os aleijados. Um simples apóstolo. Imagine aquele que tem toda a expressão da divindade contida nele mesmo, não iria fazer um milagre. E é esse que nós servimos, irmão, todo dia invocando o seu nome aqui, cantamos hinos para Ele, dobramos nossos joelhos para Ele, aleluia. Nosso nome está em evidência para Ele, glória a Deus. Desafiemos a incredulidade, a desconfiança, a falta de fé. Provoquemos o milagre. Jesus fez isso aí de uma forma simples. É como se alguém estivesse dormindo e eu chegasse assim: Leôncio. Aí Leôncio dormindo já se levanta por causa da minha voz, da minha palavra, porque ele ouviu. Da mesma forma Jesus falou a esse morto: rapaz, levante-se. Na mesma hora flexionou, sentou-se e já começou a falar. Veja, Jesus disse o que é mais fácil, ele não disse o que é mais difícil. Para Jesus não há coisa difícil. Ele disse para os espectadores lá que procuravam alguma falha dele: o que é mais fácil? Dizer a este: perdoados estão os teus pecados, ou toma a tua cama e vai embora, e anda. Vejam só, o que é mais fácil? Glória a Deus. Para Jesus é isso que Ele nos diz sempre:
O que é mais fácil? O que você está precisando? Porque para Ele é tudo fácil. Abraão disse: haveria alguma coisa difícil para o Senhor, para que Ele deixe de agir e fazer? Glória a Deus, Jesus é o onipotente. Glória a Deus, estamos em sua presença. Por isso que quando Ele chegou, gerou transformação. A situação foi resolvida. Por isso, na hora que Ele chegou, a cessação das lágrimas houve quando Ele disse: pare de chorar, não chore, mulher. A cessação das lágrimas pararam na hora. E ainda mais, também com a presença e a atitude dele, ele transpôs os limites da contaminação e o rito da purificação. O rito da purificação. A lei dizia que se alguém tocasse em alguém, ou chegasse próximo a alguém morto, 7 dias estava impuro. Com Jesus, a mesma forma como ele discutiu com relação ao sábado, que as pessoas não deveriam fazer algum bem, porque no sábado tem que haver exclusividade para as coisas de Deus, e não podia fazer algum bem. Ele provou que é diferente, que as coisas boas nós podemos fazer, e ele deu exemplo sobre uma ovelha que caindo num buraco num dia de sábado. A lei amparava de que alguém num sábado podia ir tirá-la, porque é resgate. É resgate. O Senhor também nesse momento era um resgate. Ele foi lá, tocou no esquife, na pessoa morta, e ele se levantou, e o Senhor então demonstrou aí a sua autoridade e seu poder, que está acima de todo o limite humano. Agora o homem é que gosta de fazer limites. Aquele sacerdote e aquele levita que desciam de Jerusalém e encontraram lá alguém assaltado pelo caminho, quase morrendo, semi-morto, aliás. Eles passaram de largo, foram embora, não atentaram para a situação daquele homem atacado pelos assaltantes. Eles priorizaram o quê? A obediência à lei. Quem dera que fosse a lei, era a tradição. As tradições faziam com que eles não fizessem o que deveriam fazer. Aí foi um samaritano, largou, ele não tinha restrição nenhuma, foi lá e demonstrou. Mas ele até hoje consta aqui na palavra da atitude, o bom samaritano. A nomenclatura ficou, o bom samaritano, porque assim nós que somos representantes de Deus, nada pode nos limitar de fazer algum bem, a não ser que não queiramos. Sejamos dominados por algo exterior ou interior, de que não nos faça realizar alguma coisa de bem em obediência ao Senhor. Mas a Bíblia diz, falando que já o pastor Dewin disse, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós temos que fazer o bem, e isto, socorrer os aflitos, está dentro do contexto de fazer o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Os milagres devem ao menos causar reações extraordinárias, porque são atos sobrenaturais. Assim, podem transformar a vida do ser humano e até devolver a vida para quem já está morto. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. E está à disposição. Temos que crer, temos
que adotar o Senhor como nosso Senhor em nossa vida, honrá-lo, prestar-lhe reverência como o verdadeiro Senhor que Ele é para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei aqui um exemplo, já fechando aqui, um homem chamado Smith Wigglesworth. Nasceu em 1859 e morreu em 1947. Este homem foi conhecido como o apóstolo da fé. Outros lhe deram o nome pregador de sepulcros, porque ele ressuscitou 14 mortos. Ele orou antes de serem enterrados e Deus os devolvia vivo. 14 pessoas, isso registrado oficialmente. Porém, ainda diz lá na biografia dele que houve outros milagres, outras ressurreições que não levaram o registro, o nome das pessoas registradas, não registraram o nome das pessoas, que seriam o nome de 23 pessoas. Isso para confirmar que próprio Jesus disse: vocês farão obras maiores do que estas. Estamos impedidos de fazer isso? Não, irmão, não estamos. Vamos buscar. Se nós fizermos isso, nós estamos pregando o Evangelho de uma forma autêntica, visível, palpável, porque muitos apenas falam e nada se cumpre. Mas se nós falarmos e o Senhor confirmar através dos milagres, então nós estaremos pregando com autenticidade. Glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Amém.